Como é bom, como eu estou já emocionada e sem voz, porque é muito bom você comemorar algo que é o plano e o sonho de Deus e não o seu. E isso é mais lindo ainda, quando nós queremos algo e Deus muda a sua rota, joga você num caminho, porque Ele sabe que aquele é o melhor, é o perfeito, é o agradável. E isso não tem coisa mais gratificante. E eu me alegro muito, porque eu nunca ansiei e desejei estar aqui. Mas o Senhor sabia que esse era o meu lugar. E quando você está disposto a fazer aquilo que o Senhor quer, Ele vai te colocando em lugares que você nem, menos imagina. E esse é o lugar que eu menos imaginava. Era estar aqui, numa igreja, adorando, louvando e exaltando o Senhor aqui nesse altar. E eu venho te perguntar uma coisa que, sem combinar, Ele falou o que o Senhor falou que era para me falar. Ei, como está o seu coração hoje? E Ele vai e me fala, minha frente. Está cortando aqui, ó. Tem outro microfone? Ou eu que estou no lugar errado aqui? E o Senhor falou assim, pergunta para eles, como está o seu coração? E é o seu coração, não é a sua vida financeira, não é a sua saúde, não é como está a sua família, é como está o seu coração. Como ele está hoje? Pergunta isso para você essa noite. Pergunta como ele está. E é tão gostoso, porque tudo que está acontecendo aqui, nada foi combinado. Eu nem sabia qual era o tema do teatro. Mas ele já veio de encontro, porque essa noite o Senhor está tocando em corações. Ele está quebrantando corações essa noite. E você está aí disposto a se entregar com o seu coração? Como que ele está aí? Cheio de medo? Cheio de controle? Cheio de tristeza? Cheio de angústia? Como está o seu coração hoje? Porque conforme está o seu coração, pode ser que você não consiga experimentar essa boa e perfeita vontade. Porque a palavra de Deus fala que Ele sonda os corações. Ele fala que Ele não olha para a aparência. Em 1 Samuel fala, o Senhor não olha para a aparência, Ele olha para onde? E você tem cuidado do seu coração? Porque é lá que Ele começa. O Senhor, Ele não trabalha e não faz transformações através de circunstância, mas Ele faz através de um coração rendido. Ele procura corações rendidos. E eu te pergunto essa noite, como está o seu coração? Porque isso vai determinar o seu dia de hoje, o seu dia de amanhã. Porque só um coração rendido consegue ouvir a voz do Senhor. Coloca para mim Isaías 61. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar do que estão com o coração quebrantado, para proclamar a liberdade aos cativos e a libertação aos prisioneiros. O Senhor, Ele está o quê? Levantando, Ele para cuidar de quê? De um coração quebrantado. Não é um coração inteligente, não é um coração forte, não é um coração duro. Ele quer cuidar de um coração aquebrantado. Sabe por quê? Porque só um coração aquebrantado consegue ouvir a voz do Senhor em meio a qualquer circunstância. Não importa como você está vivendo, não importa como que está o seu dia, se o seu coração está rendido a Ele, a circunstância não vai mudar o seu futuro, não vai mudar aquilo que Deus tem para você. Por isso que essa noite o Senhor está falando, ei, como está o seu coração? Porque dele depende tudo. Porque muitas das vezes a gente chegamos aqui com um sorriso, mas a tristeza está aqui, ó, que ninguém vê. Às vezes a gente chega aqui com medo. E sabe o que a gente faz? A gente entra num autocontrole para disfarçar o medo. Às vezes a gente chega com o coração aqui tão sozinho, tão vazio, e a gente começa a querer só conquistar algo para mostrar que você consegue alguma coisa. Às vezes a gente chega aqui
de uma forma que a gente nem sabe o que está acontecendo. Mas a gente quer provar algo para demonstrar. Ei, está tudo bem. Porque foi isso que ensinaram para nós, não foi? Esconde o seu coração, coloca um sorriso no rosto e bora. Só que Ele sonda os nossos corações. Ninguém vê o que está aqui dentro. Vê o meu sorriso, vê as minhas vestes. Eu não vejo o que está no coração da pastora Joyce. Mas o Senhor está ali, ó, olhando tudo. Ela pode estar sorrindo para mim, mas o Senhor está sondando o coração dela. Mas sabe por que o Senhor sonda o coração? Porque Ele quer um coração transformado, igual ao dele. Ele fez a gente a nossa semelhança, a semelhança dele. E o tempo todo Ele vai ter o amor e o cuidado de falar: ei, alegra seu coração, a sua alegria é a minha, porque a nossa alegria vem dele. Todos os nossos anseios vêm dele. Como foi dito aqui, já foi pago na cruz. Não vamos deixar mais a cruz inválida. Essa noite é uma noite onde nós queremos ser transformados por um coração rendido. Ei, como que está o seu coração? Como que ele está essa noite? Eu vou ler para você o que significa um coração quebrantado, para a gente entender qual é o sentido. Por que Deus fala que Ele quer um coração aquebrantado? Deixa eu ver se eu consigo enxergar, né? No hebraico se fala shabá, que significa quebrar, despedaçar, rugir algo à sua resistência, remover a dureza. É a definição de um coração que perdeu a dureza, a teimosia, o orgulho próprio. Estado mental, uma pessoa que reconhece sua total incapacidade espiritual e a gravidade dos seus erros. Aplicação prática significa que você não é autossuficiente, onde o ego é esmagado e a pessoa passa a dar desculpa pelas suas próprias falhas. Olha que lindo isso. Um coração quebrantado é aquele coração que se quebra diante de Deus. É um coração que, independente de qualquer coisa, ele é ensinável. É um coração que está disposto, independente de qualquer coisa, está com o Senhor. E muitas das vezes a gente faz tantas coisas, mas o nosso coração está tão duro, por causa de tantas dores, tantas mágoas, tantas situações, e a gente começa a viver um dia a dia cheio de fazeres e coisas e mais coisas. Só que se você se acha tão autossuficiente assim, você não consegue acessar a graça. Porque como nós falamos aqui, a graça ela é um favor imerecível. Você não precisa ser suficiente, você não precisa ser perfeito. Você só precisa ter um coração rendido. Aleluia. Ei, como está o coração essa noite? Porque o Senhor, Ele está aqui dizendo assim: ei, eu só quero um coração. Eu só quero um coração quebrantado, um coração que perdoa. Porque se você está aqui hoje e você não tem perdoado aqueles que te ofendem, não tem como você acessar a graça. Não tem como você estar com o coração rendido, falando: Senhor, eis-me aqui. E o seu coração não perdoa. Como a gente fala hoje, o seu coração está peludo. Às vezes quando meu marido briga comigo, eu falo: nossa, hoje você está com o coração peludo. Não, o Senhor não quer um coração peludo. O Senhor, Ele quer essa noite dizer assim: ei, eu só quero um coração aquebrantado, um coração disposto, um coração que se enverga diante da glória dEle, um coração que não importa o que aconteceu. Ei, mas as minhas dores, não, isso tudo Ele já levou na cruz. E Ele só consegue acessar um coração se ele está quebrantado. Porque um coração duro você bate e nada acontece. É duro. É duro. Ei, o tempo de hoje é para você se derramar, perdoar, amar e falar: Senhor, eis-me aqui. Não importa o que aconteça, não importa nenhuma situação, eu quero me derramar a Ti.
independente do que fizeram comigo, independente do que aconteceu na minha vida, independente da minha história, eu quero estar com esse coração disposto, um coração igual ao teu. A palavra dele fala assim, que ele tira um coração de pedra e coloca um coração de carne, e esse coração de carne é um coração que pulsa, e o sangue, e esse sangue vem dele, o sangue é vida, é vida. Ei, ele já tirou esse coração de pedra, não queira retrocar esse coração, ele já te deu um coração de carne, que pulsa todos os dias, para se alegrar nele, não nas circunstâncias, porque nas circunstâncias a gente nunca vai conseguir, gente, eu não vou conseguir, você, ninguém vai conseguir, por isso que ele pagou o preço naquela cruz, por isso que ele morreu por nós, porque ele entendeu que sem isso, jamais conseguiríamos. Hoje nós estamos aqui simplesmente pela graça e misericórdia dEle, somente dEle, não é por autossuficiência sua, não é porque você trabalhou o dia inteiro e conseguiu estar aqui, ou porque você ansiou, você está aqui por causa dEle, porque Ele te deu saúde, Ele te deu vida, Ele te tem sustentado todo esse tempo. Vocês estão me entendendo? Nós precisamos. Você fala, mas eu sou crente, eu sou crente. Eu tenho um coração quebrantado. Ei, como está o seu coração? Você tem se quebrantado diante da presença dEle? Você tem perdoado o seu irmão? Você tem agido com amor? Porque a única coisa que o Senhor fala para nós, como foi lido ontem, Ele deu um novo mandamento. E esse mandamento é amor. Amai uns aos outros. Você tem amado aquele que está do seu lado? Você tem amado aquele que às vezes serve um café? Você tem amado aquele que trabalha com você? Ou porque às vezes te enfureceu, te irritou, falou coisa que você não gostou, você já ficou bravo? Porque Deus, Ele nunca quis nós com o coração endurecido, e Ele não nos deu. Mas por que que às vezes endurece? Porque a gente precisa ser humilde e entender. Eu tinha um coração duro, eu não queria estar aqui, eu não queria, mas não era porque eu não queria por orgulho, mas é porque eu achava que eu era incapaz, porque eu achava que eu não merecia. E muitas das vezes, sabe o que a gente faz? Por achar que a gente é insuficiente, porque a gente é incapaz, porque nós não vamos conseguir, porque nós somos rejeitados, nós colocamos uma máscara de dureza e fala assim, não, eu não gosto, nem quero mesmo, não tá bom, eu não gosto disso, ó. Eu sempre soube que aqui era o meu lugar, mas a rejeição que havia em mim, jamais queria estar aqui, porque eu não achava que eu merecia, mas eu nunca vou merecer. Ei, você nunca vai merecer nada, é só pela graça dEle, é só pelo amor, é só pela misericórdia, mas Ele só consegue agir tudo isso se nós tivéssemos um coração disposto, um coração quebrantado, um coração que quebra, que deixa ser moldado. Ei, fere meu coração, não é assim que a gente canta? Fere meu coração com a fome. Você está pedindo para o Senhor ferir o seu coração, Ele é quebrar esse coração para ser quebrantado e você conseguir permanecer todos os dias até que Ele venha. Mas nós só conseguimos viver a plenitude do reino, o amor, aquilo que Ele entregou aqui nessa terra, antes de Ele voltar e nos buscar, é tendo um coração aquebrantado. Não é mais tempo, amados, não é mais tempo de nós ficarmos cheios de mágoas, de ressentimentos, como nós cantamos aqui. Sabe por quê? Porque Ele nos amou primeiro. E Ele quer sim completar a boa obra que Ele começou nas nossas vidas, mas Ele jamais vai conseguir se nós endurecermos o nosso coração, se a gente achar que é somente pela minha autoconfiança, pela força do meu braço, pelo meu agir, porque eu sou certa, porque eu sou correta. Não, não é isso, porque as nossas atitudes às vezes disfarçam aquilo que está aqui dentro, e ei, Ele olha. Não adianta a gente esconder. Para onde eu irei? Para onde eu irei? Não tem aonde a gente se esconder de Deus. Não tem aonde a gente se esconder do Pai. Ele sonda. A palavra de Deus fala que Ele sonda os corações. Ele sonda.
Sabe por quê? Porque Ele te ama, porque Ele te amou primeiro. E Ele quer um coração aquebrantado para Ele poder moldar e reconstruir. Ah, está ferido, Ele vai curar. Ele cura, Ele transforma, Ele faz milagres ainda. Mas sabe por que a gente ainda não se quebranta mais na presença dEle? Sabe por que a gente não crê mais nos milagres? Porque a gente começou a olhar para as circunstâncias e começamos a endurecer o nosso coração. Porque às vezes uma oração que você orou, que eu orei, não chegou. E aí eu endureço o meu coração. Às vezes a oração que eu peço, Senhor, transforme, cura meu filho, meu marido, não chegou. Aí eu endureço o meu coração. Ah, mas eu estava tão esperando que eu ia passar naquela prova. Não deu certo. Endureci meu coração. Ah, mas eu queria ser promovido e estava tudo certo porque eu era o melhor. Mas eu não fui promovido. Foi a minha colega do lado. Eu endureci meu coração. E aí a gente vai endurecendo tanto e vai fechando essa porta, igual teve aqui no teatro, que a gente não consegue mais ver a graça e a plenitude de Deus. A gente começa a perder a nossa gratidão, a gente começa a perder as nossas emoções de alegria, de reconhecimento. Porque a gente está olhando o quê? Aquilo que Ele não fez, aquilo que não aconteceu. E a gente esquece que nós estamos na mão dEle. E que tudo que Ele faz é bom. E se nós estamos debaixo da graça dEle, se nós reconhecemos Ele como nosso único e suficiente Salvador, é Ele que governa a nossa vida. É Ele que governa a nossa vida. Quem está governando a sua vida hoje? Jesus. Ou é a sua opinião? Ou é a tua vontade? Ou é aquilo que você acha que você quer? Porque muitas das vezes eu queria esse controle. Eu me emocionei aqui, porque como eu amo esse controle. Como eu quero estar com esse controle na minha mão, o tempo todo. E quando eu pego ele para mim, eu falo, ei, Jesus, me perdoa. Eu peguei de novo, toma. Isso é um coração quebrantado. Não importa quantas vezes, mas entrega de volta. Se todo dia você pegar esse controle, se esse medo vir, entrega ele antes de você dormir. Fala, Senhor, de novo, eu tive medo. Mas eis-me aqui, Senhor. Foi assim que Davi fazia. Coloca para mim, só para mim. Acho que eu não vou achar aqui, porque essa letra está muito pequena. Mas Davi, no momento que ele mais errou diante dos homens, quando ele mais se aprofundou naquele momento no pecado dele, sabe o que ele fez? Ele clamou e falou, eis-me aqui, Senhor, me perdoa porque eu não sou nada. É isso que Deus quer de nós. Sabe por que Davi, ele é segundo o coração de Deus? Porque ele tinha um coração quebrantado. E não importava quantas vezes Davi errava, ele caía nos pés do Senhor e falava, eis-me aqui, Senhor, me perdoa, eu errei. Ei, se você quer um coração segundo a vontade do Senhor, você precisa entregar todos os dias. Você precisa estar com esse coração inclinável, moldável, porque senão não vai. A graça está aí para todos nós. Ele já pagou o preço, Ele já morreu naquela cruz. Sabe o que a gente faz? A gente fica com o nosso ego inflamado todos os dias, ansiando e querendo que seja da nossa vontade, porque senão não está bom. Senão eu nem quero mais, eu nem vou mais na igreja. Ou eu trato as pessoas de qualquer jeito, ou eu trato o meu marido de qualquer jeito, a minha esposa, os meus filhos, tá tudo já lascado mesmo. Não é assim que a gente faz? É assim. Porque parece que todos os dias a gente esquece que Ele pagou o preço naquela cruz, que Ele morreu por nós, para hoje nós estarmos aqui. E sabe a única coisa que Ele fala pra gente? Ama. Quebranta seu coração, para que eu possa entrar e transformar ele com as minhas mãos.
tirando toda a dor, toda a enfermidade, toda a tristeza, todo o anseio. E quando nós entendemos que é só isso que Ele quer, todos os dias a gente vai querer acordar com o coração quebrantado, um coração disposto a falar: ô Paizinho, eu errei de novo, eu fiz de novo. E Ele fala: tudo bem, minha filha, o importante é que você quer ser transformado, e eu vou te transformar. Um dia de cada vez, é uma coisa que eu aprendi na minha vida. Um dia de cada vez. Isso cura ansiedade, isso cura depressão. Um dia de cada vez. Se permita a viver um dia de cada vez. A palavra de Deus fala: já basta o seu mal desse dia. Permita, em nome de Jesus, a viver um dia de cada vez, entregando todo dia os seus dias, com o coração disposto a reconhecer, um coração disposto a amar, um coração disposto a submeter à vontade dEle, para que Ele governe a sua vida, para que Ele governe a sua vida. Nem que você tenha que entregar todos os dias esse controle, esse governo, porque todo dia eu quero pegar esse controle na minha mão, mas todo dia eu falo: Senhor, está aqui, me ajuda, porque sem Ti eu não consigo. A minha vontade é mandar em tudo, é, amor? Né, mulheres? Não é assim? E sabe o que isso vai acontecendo com a gente? Só vai endurecendo o nosso coração, só vai deixando o nosso coração cheio de mágoa, cheio de rancor. Sabe por quê? Porque não foi do nosso jeito. Um coração quebrantado é um coração disposto a aprender. E eu tenho aprendido todos os dias. Todos os dias. E todo dia você tem que aprender: Senhor, me ensina a ter um coração igual ao Teu. Me ensina a ter esse coração disposto a amar e a obedecer, mesmo aqueles que eu acho que não merece. Porque é isso que a gente acha, que não é todo mundo que merece o amor dEle. Mas Ele é amor, Ele ama. Eu vi um vídeo agora essa semana, não sei se vocês viram, do pai chutando o filho com 3 anos. Eu perguntei para o Gabriel, eu falei: amor, Deus ama esse homem que faz isso com um filho? Ele falou: ama. Ele falou: se Ele ama, eu não posso julgar Ele, porque eu não sei a dor dele, eu não sei por que Ele fez assim, aquilo. Às vezes Ele levou muito mais chute na cara dele do que o próprio filho. Vocês estão me entendendo? É muito fácil a gente olhar e julgar pelas circunstâncias, mas o Senhor sonda os corações, e corações não têm circunstância. Não tem. Por isso que Ele fala: esteja um coração quebrantado. Um coração quebrantado, que seja quebrados todo dia pela glória e o amor dEle, para que você viva essa perfeita vontade, que você viva a graça, porque a graça é um favor imerecido que Ele te entregou. E sabe o que a gente faz, porque a gente está com o coração endurecido? A gente rejeita a graça, e quando a gente rejeita essa graça, a gente está rejeitando o próprio Cristo. Toda vez que você rejeita esse amor, você está rejeitando Ele naquela cruz, todo o sofrimento dEle, porque eu coloquei o meu em primeiro lugar, porque eu coloquei a minha vontade em primeiro lugar. Mas o Senhor está fazendo um convite essa noite para você: quebranta seu coração e vem a mim. Não importa como que você está hoje, não importa como você chegou aqui, não importa, eu não sei, como eu não sei da vida daquele homem, daquele vídeo, eu não sei da sua vida, eu não sei o que passa, o que você já sofreu, mas hoje o Senhor está te convidando: ei, dá seu coração para mim, deixa eu cuidar dele, deixa eu curar, entrega ele para mim, para que não seja só louvor aqui, da boca, como nós cantamos, mas que seja daqui de dentro, da alma, do Espírito, entendendo que independente de qualquer coisa, é Ele que governa a minha vida, que eu sou dEle,
Ei, nós já somos filhos, nós já fomos comprados de alto preço, e a gente continua querendo viver como escravo. Sabe por quê? Porque nós endurecemos o nosso coração. Por onde? Pela nossa justiça, pelo nosso próprio entendimento. Nós rejeitamos Ele, nós não conseguimos. Mas Ele é tão amoroso, tão misericordioso, que Ele fala: vem, assim mesmo. Não importa quantas vezes você me negou, não importa quantas vezes você me rejeitou, eu estou aqui. Ei, eu bato aqui na porta, ouve a minha voz. Porque se seu coração estiver duro e cheio de vontades, de tristeza, você não vai conseguir ouvir a voz dEle. Mas se você hoje abrir a sua boca e falar: Senhor, meu coração está tão duro, de tanta dor, de tanta mágoa, mas eu entrego ele duro assim mesmo, para que o Senhor troque ele por um coração igual ao teu, um coração amável e disposto. É isso que você quer hoje? Hoje é um dia que Deus marcou, dia de mudar, decidir destino. E o destino que hoje vai ser transformado essa noite é trocar o seu coração por um coração igual ao dele. Porque quando você troca o seu coração, aqui é tocado, a sua visão muda, a sua mente muda, a forma de você olhar muda, e aí tudo fica mais leve, como ele fala: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, é suave. E é isso que Ele quer essa noite. É isso que Ele está chamando eu e você essa noite, para falar: Senhor, eu preciso desse coração. Eu não quero sair daqui como eu entrei. Eu quero sair daqui entendendo aquilo que Ele quer para mim. E para isso eu preciso quebrar. Eu preciso entregar tudo a Ti. Pode se levantar.